Hoje, Evangelho segundo o Espiritismo, ainda no capítulo 10, capítulo maravilhoso esse, né? Porque fala exatamente sobre a questão do perdão, né? Fala sobre a misericórdia. Então aqui, repetindo no capítulo 10, bem-aventurado aqueles que são misericordiosos, né? Aqueles que têm comiseração para com o seu irmão, para com os outros, né? Não precisa ser aquele seu irmão próximo demais, não. Pode ser aquele irmão distante, aquele irmão que já lhe virou a cara, aquele irmão que sei lá, que já lhe fez algum mal, né? E nós já lemos aqui o sacrifício mais agradável a Deus, o argueiro na trave, reconciliar-se com os adversários, não julgueis a fim de que não sejais julgados. E hoje nós temos hoje instrução dos espíritos, perdão das ofensas. Temos aqui a indulgência também, né? Vamos para o perdão das ofensas aqui, instrução dos espíritos. Hoje nós estamos aqui com o espírito Simeão de Bordel, acho que é Bordel, deve ser, né? 1862. Lembrando que todas essas instruções, tudo isso aqui foi feito no século XIX, pela pena de Allan Kardec, claro que inspirado por espíritos de escola, né? Espíritos soberanos, espíritos superiores que vieram até ele e lhes sopraram, né? Indicaram, fizeram, psicografaram, né? Os médios psicografaram. Lembrando que Allan Kardec não era médico. Todos nós somos médiums, tá? Mas ele não era médico audiente, não era médico psicógrafo, psicógrafo, né? Ele é um médico como eu sou, como você é. Então todo o mérito de Allan Kardec com relação à decodificação do espiritismo foi exatamente o fato de ele ser o porta-voz de todos esses espíritos de escola. E hoje nós temos aqui a instrução dos espíritos, perdão das ofensas. Item 14 do capítulo 10. Quantas vezes perdoarei a meu irmão? Perdoar-lhes-eis não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Eis uma dessas palavras de Jesus que mais devem atingir a vossa inteligência e falar mais alto ao vosso coração. Comparai essas palavras de misericórdia com as da oração tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações que Jesus dá aos seus discípulos, e encontrareis sempre o mesmo pensamento. Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas sem limites. Perdoarás cada ofensa, ainda que a ofensa te seja feita frequentemente. Ensinarás aos teus irmãos esse esquecimento de si mesmo que se torna invulneráveis contra o ataque, os maus procedimentos e as injúrias. Serás brando e humilde de coração, não medindo jamais a tua mansuetude. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial faça por ti. Não tem ele que te perdoar frequentemente e conta o número de vezes que seu pedido desce para afagar suas faltas? Que ele faz referência a oração que Jesus nos ensinou, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem vos tem ofendido, né? Eu sempre altero um pouquinho, né? Quando eu estou proferindo essa oração tão bacana, eu digo: perdoai as vossas ofensas, assim como nós devemos perdoar quem nos tem ofendido, porque nem sempre nós perdoamos, nem sempre nós perdoamos a nós mesmos, né? Nem sempre nós conseguimos essa proeza, essa elevação de alma, porque o perdão, com certeza, é a elevação mais alta do amor, é a prova mais concreta do amor, é o perdão. E é tão difícil amar, é tão difícil perdoar. Estava relendo agora o livro O Martírio dos Suicidas, e lá nesse livro há uma passagem referente ao suicídio de Camilo Castelo Branco, né? Camilo Castelo Branco teve uma vida desregrada. Lembrando que Camilo Castelo Branco, escritor português,
dos grandes românticos, né, da literatura portuguesa no século XIX, cometeu suicídio em 1890, quando descobriu que a sua cegueira era irreversível, né? Então ele chama o médico para testar e o médico chega, mas o médico não lhe diz, o médico vai contar à família, ele ouve que a sua cegueira é irreversível. E ele então não se perdoa, porque todos os males pelos quais ele está passando foi fruto de sua vida desregrada. Então ele não se perdoou, ele não foi, ele não refletiu sobre o que poderia acontecer. O Espírito, né, fala, que cita as palavras de Camilo, né? Diz que ele era médium, mas ele nunca ligou para isso, né? Achava que a inspiração era só talento, né? Como eu sou talentoso, que romance bacana que eu escrevi. E não sabia ele que muitas vezes ali estava a ajuda dos amigos espirituais, psicografando suas obras, ou pelo menos parte dela, né? Então ele vai e comete suicídio em 1890 com um tiro na cabeça. O sofrimento de Camilo está registrado no livro Martírio dos Suicidas. É um livro bacana para quem quiser tirar da mente qualquer ideia nefasta que venha preencher, né? Então Camilo Castelo Branco não perdoou nem a si mesmo. Imagine aos outros irmãos, né? Continuando aqui, escutai, pois, essa resposta de Jesus, e como Pedro, aplicai-a a vós mesmos, perdoai, usai de indulgência, sede caridosos, generosos, pródigos, mesmo de vosso amor. Dai, porque o Senhor vos restituirá. Perdoai, porque o Senhor vos perdoará. Abaixai-vos, porque o Senhor vos elevará. Humilhai-vos, porque o Senhor vos fará sentar à sua direita. Ide, meus bem-amados, estudai e comentai estas palavras que vos dirijo da parte daqueles que, do alto dos esplendores celestes, está voltado sempre para vós e continua com amor a tarefa ingrata que começou há 18 séculos. Perdoai, pois, aos vossos irmãos, como tendes necessidade de que eles vos perdoem. Se os seus atos vos foram pessoalmente prejudiciais, é um motivo a mais para serdes indulgentes, porque o mérito do perdão é proporcional à gravidade do mal. Não haverá nenhum em relevar os erros de vossos irmãos, se eles não houvessem feito senão ofensa. Que mérito haveria você perdoar alguém se a pessoa não o prejudicou, né? Não lhe fez nenhum mal? Chico Xavier, certa vez, já contamos até aqui em outras ocasiões, mas é emblemático, uma senhora cuspiu-lhe na cara, chamando-o de impostor, porque ele não psicografou uma carta do filho desencarnado. E ela dizia então que ele era um charlatão, impostor, e cuspiu-lhe na cara. E Chico pegou o lenço e limpa e continua falando com aquela voz mansa que ele tinha, com aquela mansuetude que era parte integrante da alma, parte integrante do espírito do Chico Xavier, né? A gente fala alma como se a alma fosse outra coisa. E alguém indagou a ele se ele tinha perdoado aquela pobre criatura, e ele disse que não, porque ela não o ofendera em nenhum momento, né? Então essa alma grandiosa, claro que nós, pelo menos esse que vos fala, né, jamais poderá se comparar a um espírito de escola como foi Chico Xavier. Espíritas, não ouvideis jamais de que, tanto por palavras como por ações, o perdão das injúrias não deve ser uma palavra vã. Se vós vos dizeis espíritas, sede-o, pois, ouvidai o mal, esquecei o mal que se vos pôde fazer, e não penseis senão uma coisa, o bem que podeis realizar. Aquele que entrou neste caminho dele não deve se afastar, mesmo pelo pensamento, porque sois responsáveis pelos vossos pensamentos, que Deus conhece. Fazei, pois, que eles estejam despojados de todo sentimento de rancor. Deus sabe o que permanece no fundo do coração de cada um. Feliz, pois, aquele que pode
cada noite adormecer dizendo: nada tenho contra o meu próximo. Simeão, Bordeaux, 1862. Vamos ficar aqui, final, com a leitura de um texto hoje de um amigo que mandou aqui para mim aqui no WhatsApp, né? O Cleiton, ele me enviou hoje cedo esse texto, eu achei muito bacana. O Cleiton, é uma pessoa que está muito ligada a Deus, né? De todas as formas ele procura sempre estar ali, aliado à palavra de Deus, aliado ao Evangelho, busca sempre a realização do Evangelho. E hoje ele mandou o texto para mim que diz o seguinte: a felicidade não tem preço, não está fora, está dentro de você. Felicidade é fazer uma criança sorrir, é ver os passarinhos voarem. Felicidade é todos terem seus direitos respeitados e, acima de tudo, ser cidadão de coração. Tudo está dentro de nós, basta cada amanhecer fazermos nossa parte, pois tudo que nos alegra é felicidade. Felicidade também é caridade, cuidar da natureza, das plantas e dos animais, é respirar, agradecer a Deus e viver. Eu vou só completar aqui: e perdoar. Agradecer a Deus a oportunidade de estar em torno desse evangelho maravilhoso, né? Essa mensagem que nos ecoa aos ouvidos há 18 séculos, 18 não, há 19 séculos, há 20 séculos, né? Muito tempo, né? E a gente ainda não aprendeu, né? Pedir a Deus que continue nos orientando, nos abençoando, e a espiritualidade sempre do nosso lado, nos orientando para o bem. Assim seja.